Hoje nós vamos contar uma história cabulosa que envolve corrupção, fuga para outros países, briga entre irmãos, impeachment de um presidente e, é claro, uma morte sinistra, misteriosa e que até hoje ninguém sabe explicar. Eu vou falar uma coisa para vocês, é irmão denunciando irmão, é irmão acusado de matar outro irmão, é tanto rolo entre família que quase dava para fazer um episódio de Casos de Família com a Cristina Rocha e a doutora Anaí. Então já prepara a sua lupa de detetive e me acompanha nesse mistério, que a história é boa. Tudo começa em 1989, com a eleição do presidente da República mais jovem que o Brasil já teve, Fernando Collor de Mello, que foi eleito presidente aos 40 anos de idade. Mas exerceu a presidência do Brasil apenas por 2 anos. Tomou posse em 1990 e foi empichado em 1992. E o Collor tinha um braço direito que ajudava ele desde a época da campanha de governador do estado do Alagoas. Esse braço direito cuidava da grana da campanha, da arrecadação junto a empresários, doadores, pessoas físicas e ajudava também na divisão desse dinheiro para as despesas da campanha. Esse tesoureiro se chamava Paulo César Farias, mas entrou para a história pelo apelido de PC Farias. O PC Farias era um empresário alagoano que tinha muita influência no meio político. Na verdade, toda a família Farias, naquela época, final dos anos 80, início dos anos 90, tinha muita influência política no estado de Alagoas. A família Farias era uma família de classe média, até a atuação do PC Farias. A partir dali, eles se tornaram uma família milionária. Ele tinha vários tipos de negócios e era conhecido na região como um grande empresário. Então, Collor se elege presidente da República, começa a fazer várias medidas polêmicas no governo dele, que a gente não vai entrar nessa questão aqui agora. A questão é que, ainda no primeiro ano do mandato dele, estoura o primeiro grande escândalo de corrupção do governo Collor. O diretor-presidente da Petrobras naquela época, Luiz Otávio de Mota Veiga, pede exoneração do cargo e diz que não vai mais continuar presidindo a Petrobras porque ele se recusava a seguir algumas orientações e exigências de PC Farias, braço direito do Collor. Essas exigências eram cada vez mais estranhas, mas a gota d'água para o diretor da Petrobras pedir exoneração é quando o PC Farias queria obrigar a Petrobras a fazer um empréstimo de 40 milhões de reais para a empresa VASP, que era uma aviação aérea que existia nos anos 80 e início dos anos 90. E aí eu te pergunto, Petrobras virou banco, jovem, para emprestar dinheiro para a empresa privada? Esse foi o primeiro grande escândalo. E a partir daí começaram a pipocar várias notícias, rumores de que o governo Collor estava envolvido em uma série de esquemas de corrupção. Até que em 1992, no segundo ano do mandato do presidente Collor, no início do ano, o irmão dele, Pedro Collor de Mello, o próprio irmão, dá uma entrevista para a revista Veja e essa entrevista é bombástica, ganha uma repercussão imensa porque ele acusa o irmão dele, o presidente da República, de estar chefiando um grande esquema de corrupção cujo testa de ferro era justamente o PC Farias. Esse esquema ficou conhecido como o esquema PC. Como é que funcionava? O PC criava uma série de empresas de fachada, empresas fantasmas, e essas empresas contratavam com o governo. Elas recebiam valores milionários para prestar serviços para o governo. Serviços que nunca eram prestados e o dinheiro voltava justamente para quem? PC Farias e todo o grupo dele. A partir dessa denúncia, a situação do Collor ficou insustentável e, é claro, a situação do PC Farias também. A Polícia Federal começou a investigar o caso e instaurou um inquérito policial.
A coisa foi começando a avançar, o esquema começou a ser descoberto, até que essas investigações refletiram diretamente na situação política do Collor. E em dezembro de 1992, Fernando Collor de Mello foi impeachado, ou seja, o Congresso se reúne, julga, entende que ele cometeu um crime enquanto presidente da República e retira ele do governo. Foi a primeira vez que um presidente da República sofreu impeachment no Brasil. Essa notícia ganhou destaque mundial, porque o Brasil foi um dos poucos países da história que retirou um presidente, depôs um governante sem derramar uma gota de sangue. Tudo dentro do devido processo legal. Tudo de maneira formal, sem que houvesse violência. O brasileiro tem seus defeitos, mas pensa num povo pacífico. Só que com a queda do presidente Collor, a situação do PC Farias ficou mais complicada ainda. E no início de 93 foi decretada a prisão do Paulo César Farias, prisão preventiva para responder pelos crimes de corrupção e falsidade ideológica. Quando saiu a prisão dele, o que o PC Farias fez? Ele percebeu que o negócio não ia estar bom, que uma hora ou outra iam acabar cumprindo o mandado de prisão dele. Ele falou o seguinte: rapaz, eu vou dar um pulo ali no aeroporto, ver um negocinho e já volto. Vazou do Brasil, fugiu para a Argentina, da Argentina fugiu para a Europa e ficou foragido da justiça. Ninguém sabia onde estava PC Farias. Até que uns meses depois, um repórter, que é fera demais, Roberto Cabrini, todo mundo conhece, conseguiu localizar PC Farias escondido em Londres, na Inglaterra, e conseguiu entrevistar PC Farias. Na época, Cabrini trabalhava na Rede Globo e a entrevista dele com o PC Farias em Londres foi a maior audiência da história do Jornal Nacional. Depois dessa entrevista, o PC Farias percebeu que talvez ele pudesse acabar sendo preso pela polícia inglesa e mandado de volta para o Brasil. O que ele fez? Falou o seguinte: eu vou dar uma olhadinha ali no negócio no aeroporto e já volto. Fugiu de novo, meus amigos. Foi para a Tailândia. E lá na Tailândia, depois de alguns meses, ele foi localizado, preso e encaminhado para o Brasil. Então, em 1993 ainda, o PC Farias volta para o Brasil, ele é preso, julgado, condenado pelo esquema milionário que movimentou milhões de reais. Então ele foi condenado por corrupção e falsidade ideológica. Foi condenado a 7 anos de prisão. Ficou preso aonde? No quartel-general dos bombeiros em Alagoas. Dizem que a prisão dele lá era a maior mordomia e que ele, inclusive, era um cara super simpático, tratava todo mundo bem por lá. Nesse período que ele estava cumprindo a pena dele lá no quartel-general do Corpo de Bombeiros, ele conheceu aquela que viria a ser a última namorada da vida dele, Suzana Marcolino. E eles começaram a se relacionar. O PC Farias não ficou, jovens, nem 2 anos preso e já saiu no regime semiaberto. Foi para casa cumprindo a pena dele no regime aberto e logo depois recebeu liberdade condicional. PC Farias saiu da cadeia no veneno, porque ele achava injusto que só ele tivesse sido preso de um esquema onde havia várias pessoas envolvidas. Ele disse, inclusive, para o Cabrini, em off, existe uma entrevista do Cabrini onde ele revela isso. Ele disse para o Cabrini o seguinte: eu mereço ficar com uma parte maior do que nós desviamos, porque eu fui o único que ficou preso por ter participado desse esquema de corrupção. Então ele sai da cadeia no veneno porque foi preso e as brigas pelo rateio do dinheiro desviado começam entre aqueles que estavam envolvidos nesse esquema, que até então ninguém sabia quem era. Apenas PC Farias podia dizer quem eram seus comparsas, para quem ele repassava o dinheiro que ele desviou ao longo dos anos enquanto Collor era presidente da República. Então, em 1995,
Já mordido de raiva, o PC Farias resolve fazer o quê? Uma entrevista para o SBT Repórter. Nessa entrevista, ele rasga o verbo e diz, inclusive, que o Collor tinha conhecimento de tudo que ele fazia durante a campanha das eleições para presidente em 1989 e também depois da campanha, quando Collor já tinha assumido a presidência. Aquilo, com certeza, deve ter deixado as pessoas envolvidas nesse esquema com o cabelo em pé. Se o PC Farias começou a abrir o bico, o que mais que ele poderia acabar contando por aí? Então, no dia 26 de junho de 1996, PC Farias estava na casa de praia dele, se reúne para jantar com alguns amigos e parentes, inclusive o irmão dele, Augusto Farias. Depois do jantar, os amigos vão embora, os parentes vão embora e o PC Farias sobe para o quarto com a namorada Suzana Marcolino. E no outro dia de manhã, a faxineira encontra o corpo dos dois na cama da suíte. Naquela noite estavam na casa de praia do PC Farias 4 policiais que eram contratados como seguranças do PC Farias. Assim que eles encontraram o corpo dele, ligaram para a polícia, ligaram para o IML, ligaram para o hospital pedindo uma ambulância? Não, ligaram para o irmão dele, Augusto Farias. Augusto Farias chegou lá, viu o corpo do irmão e da namorada do irmão e fez o quê? Ligou para a polícia, ligou para o IML, ligou para o hospital para ver se ainda tinha alguma coisa para fazer. Ligou para um policial amigo dele. O policial foi lá, um monte de gente foi lá e isso arrebentou com a cena do crime. Mexeram em móveis, mexeram em objetos, tiraram coisas do lugar, desmontaram coisas no quarto. E a investigação já começou torta desse jeito. Rapidinho, a Polícia Civil de Alagoas chegou à conclusão do crime. Suzana Marcolino matou PC Farias e depois se matou com um tiro no peito. Foi um crime passional, um caso de briga entre casal, ela matou ele e depois se matou, tá resolvido, foi um crime passional, tá tudo esclarecido, não tem nada para ver por aqui, circulando. Mas tinha muita inconsistência nessa conclusão da Polícia Civil de Alagoas. As inconsistências indicavam que dificilmente a Suzana tinha conseguido matar o PC Farias e se matar. Primeiro, que geralmente nos crimes passionais a pessoa não dá um tiro certeiro, ela dá vários tiros, ela dá vários golpes de facada. Dificilmente ela vai dar um tiro apenas certeiro no peito da pessoa de quem ela está com raiva, de quem ela está brigando. Segundo, que a trajetória dos tiros não batia com a altura da Suzana Marcolino. A Suzana Marcolino tinha 1,57 m e para aqueles disparos atingirem o ângulo em que eles estavam nos corpos e nas paredes, eles tinham que ter sido disparados por uma pessoa com, no mínimo, quase 1,70 m. Além disso, a arma que estava na mão da Suzane não estava suja de sangue, mas a mão dela estava suja de sangue. Não existia vestígios de pólvora que fossem condizentes com o disparo daquele tipo de arma. E os tiros estavam muito bem dados, coisa de profissional. Essas incoerências chamaram muita atenção da imprensa na época, porque PC Farias era um arquivo vivo e era muito conveniente que ele tivesse morrido justamente numa época em que ele estava começando a querer falar sobre os escândalos de corrupção que ele tinha participado. Essas inconsistências foram ganhando tanta força que o caso acabou sendo reaberto depois que apareceram umas fotografias da Suzana e do PC Farias, onde ficava claro que a altura dela era menor que a altura dele e ela não teria, portanto, condições de dar os tiros no ângulo em que os tiros foram encontrados nos dois corpos. O caso foi reaberto e até o irmão do PC Farias, o Augusto Farias, chegou a ser investigado, porque surgiram testemunhas que conviviam com os dois que informaram que eles, nos últimos tempos, estavam brigando demais
por causa de dinheiro. No final da investigação, concluiu-se que não foi um crime passional, Suzane não teria matado PC Farias e depois se matado, alguém assassinou os dois e várias pessoas foram indiciadas no inquérito. 4 pessoas viraram réus e foram a julgamento no tribunal do júri. Eram os 4 seguranças que estavam lá na casa no dia em que PC Farias e Suzane foram mortos. Durante esse julgamento dos seguranças, os jurados concluíram que realmente PC Farias e Suzane foram assassinados. Só que eles não sabiam dizer qual dos seguranças tinha efetuado o disparo. E com receio e com pena de correr o risco de condenar algum dos seguranças que fosse inocente, pelo menos inocente do disparo, o júri acabou absolvendo os 4 seguranças por clemência, que é justamente um tipo de absolvição que você faz quando você está com pena. E só naquela época o tribunal do júri poderia fazer esse tipo de absolvição por clemência. Então a conclusão do julgamento foi: houve um assassinato, mas nós não sabemos quem foi o assassino. E aí vem uma curiosidade interessante. Existem vários comentários e rumores no sentido de que, por muitos anos depois desse julgamento, os 4 seguranças continuaram sendo empregados da família Farias, continuaram trabalhando para os irmãos do PC Farias. Vai entender, né? De qualquer forma, até hoje, a morte do PC Farias é um mistério. Quem mandou matar ele? Quem se beneficiou da morte dele? Será que a morte dele deixou muita gente muito rica para o resto da vida? Essa é uma pergunta que a resposta a gente nunca vai ter, né? Ou não, né? Vai que alguém daquela época, que está vivo ainda, resolve abrir o jogo, dar com a língua nos dentes, falar quem eram os outros envolvidos, onde foi parar todo o dinheiro desviado e consegue fazer tudo isso, prestar essas informações antes de se suicidar. De qualquer forma, tem gente que defende as 2 versões. Até hoje, altas autoridades garantem que PC Farias foi morto por Suzane, que depois se suicidou. E altas autoridades garantem que os 2 foram mortos como queima de arquivo por causa de um esquema muito maior que eles, envolvendo muito dinheiro e que beneficiou muita gente. E você? O que você acha, jovem? Você acha que Suzane brigou com o PC Farias, deu um tirambaço no peito dele e depois um tirambaço no peito dela? Ou você acha que apareceu alguém aí, um pé de pano, passeou pela casa e deu cabo dos 2 numa queima de arquivo? Deixa a sua opinião pra gente. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do mundo do direito de um jeito leve. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!